nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o Saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos estão felizes? Jesus é bom o tempo todo. E nós estamos aqui. A misericórdia do Senhor nos renovou mais um dia. Por isso nós estamos aqui. E nós podemos nos alegrar. E nós estamos agora num momento que nós vamos estar prestando nosso culto. Nós saímos dos nossos lares. Nós deixamos nossos afazeres para estar na casa do Senhor. Nós estamos dando um culto racional a Ele. Nós estamos fazendo uma adoração a Ele neste momento. E nós saímos, deixamos nossos lares, deixamos nossos afazeres para estar na casa do Senhor. Para nós estarmos aqui a servi-lo, a dar o nosso melhor para Ele. E assim nós estamos adorando. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós dirigir uma oração ao Deus Criador, o nosso Deus. Feche seus olhos e converse com Ele. Ele quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir o que está no teu coração. Fala com Ele. Senhor Jesus, diante da Tua presença nós estamos, a Tua igreja se faz presente neste local. Estamos a falar contigo porque precisamos do Senhor. Precisamos de um toque especial de Ti. Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada. E é por isso que nós nos colocamos nessa casa de oração, na Tua casa, reconhecendo que o Senhor se faz presente aqui. Antes de nós estarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. E o Senhor está a ouvir nossas orações neste momento. Pai, os teus ouvidos não estão agravados para deixar de ouvir a nossa oração. E os teus braços também não estão encolhidos para deixar de derramar as tuas bênçãos. Por isso que nós estamos, Deus, clamando ao Senhor. Porque nós cremos que Tu és um Deus vivo, um Deus todo-poderoso que ordena a bênção ao Teu povo. E assim nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, como igreja, pedindo a Tua bênção, Pai, pedindo o Teu toque, pedindo, Deus, o Teu renovo, pedindo que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer, nos ensinar dia a dia a continuar Te buscando, a continuar falando de Ti. Pai, mais um culto nós estamos aqui para Te adorar. Mais um culto nós estamos aqui para Te louvar, Te engrandecer, porque só o Senhor é digno de toda adoração e toda exaltação, de todo louvor. A honra e a glória sejam somente ao Teu nome. Jesus, eu quero lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoe o pecado que nós temos cometido, Pai, porque sabemos que pecamos contra o Senhor, contra os céus, Pai. E assim nós pedimos, Jesus, cubra nós com o Teu sangue, nos livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, e assim também eu quero colocar o inimigo que muitas vezes se levanta no lugar dele. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a toda a obra de Satanás, todos os demônios aliados que vêm para atrapalhar, para impedir a realização do culto, de impedir que nós venhamos entender a palavra do Senhor, de impedir que nós venhamos estar colocando em prática esta palavra. Nós, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno aqui agora, pega as tuas imundícias, pega as tuas trouxas e saia desse local, saia de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque eu estou ordenando, não estou pedindo. Solta as mentes, solta os corações, vocês que ficaram oprimindo, ficaram trazendo
pensamento de desânimo, de derrota, saia do meio desse povo, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço a tua bênção, a tua presença, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, nos enchendo, nos fortalecendo e nos capacitando para fazer a tua obra e para te fazer o teu nome conhecido, em nome de Jesus. Amém. Amém? A Fábio está substituindo. O Edmar não pôde vir, né? Está com gripe. Ô Fábio, me faz um favor, abre em Josué, capítulo 24, versículo 14. É 24, 14. 14 e 15, vou falar. É só para explicar um detalhe. Josué ele estava passando umas informações para o israelita. Josué já estava velho, ele já tinha guerreado bastante. E ali estava passando essas ordenanças para o povo de Israel. E no final da ordenança ele disse dessa maneira. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Fábio, também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 16:31, me faz favor, acho que é isso mesmo. Que veio de imediato aí, então. Tá, coloca o 30, o 16:30. Ah, sim, esses dois versículos. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Esse trecho que eu estou lendo, que eu li em Josué, está mostrando que ele estava diante de uma situação, uma ordenança, falando para aquele povo e chamando a atenção, avisando: vocês não sirvam os deuses dos antepassados de vocês, os deuses que vocês serviam, mas vocês sirvam o Deus, Criador dos céus e da terra. E aí ele falou, deixou bem claro: vocês escolham se vocês querem servir esses deuses que vocês seguiam no passado, ou se vocês querem seguir o Deus, servir e adorar este Deus que fez os céus e a terra. Então vocês escolhem. Aí ele completou: se vocês decidirem adorar outros deuses, uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso para nós, irmãos, seria da mesma forma. Às vezes, nós estamos vendo tantas situações acontecendo lá fora, nossos familiares, muitos deles não querendo vir para o Senhor. Às vezes está lá o marido não quer vir para a igreja, às vezes a mulher não quer vir para a igreja, ou os filhos não querem vir para a igreja. E as pessoas lá fora, muitas vezes falando coisas sobre não precisa de igreja, que não precisa de estar adorando o Senhor. Então o mundo tem ensinado isso. E o mundo tem ensinado para adorar outros deuses. E muitos dos nossos familiares têm ouvido isso também. Mas uma coisa nós temos em verdade.
lá em Atos 16, 31, mandou nós servirmos ao Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, para nós sermos salvos. E a promessa do Senhor, para nós crermos que nós vamos ser salvos, e não só nós, mas nossa casa também, os nossos familiares também. Então, se você tem alguém da tua família, com certeza você tem, que não quer saber de Jesus, não quer saber de ir para a igreja, não se preocupa não. Faz a tua parte. Sirva a Jesus. Adora Jesus. Faça o teu melhor. Porque você fazendo o teu melhor para Jesus, pode ter certeza que eles vão morar no céu. A nossa família tem um endereço, irmãos. A nossa família vai morar no céu. Tá? Ainda que o diabo fica falando na nossa mente, na tua mente, não está adiantando, parece que entra no ouvido e sai no outro. Irmão, não se preocupa não. Vai vivendo, vai adorando a Jesus. Uma hora ou outra, ele se rende aos pés do Senhor. Às vezes você não vai ver eles entrando na igreja, mas no último suspiro eles podem entrar nas mansões celestiais de Jesus Cristo. Tá? Então, viva para Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo ouvindo, dando ouvido para aquilo que o diabo tem falado, usando circunstâncias, usando pessoas, dizendo que não está adiantando. Mas fica firme, porque você e a tua família têm um endereço. O endereço da tua família é morar nos céus. Tá? Não ouça o que o diabo tem falado. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, a minha família vai morar com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esta promessa, porque eu creio e eu vou continuar adorando somente a Jesus, porque só Ele é digno de ser adorado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? Então, irmão, se alegre. Não viva de cabeça baixa por causa dos seus familiares, por causa de alguém da tua família que não dá ouvido. Não se preocupa não. Jesus ama eles. Jesus morreu por eles. Jesus orou por eles. Na cruz do Calvário ele orou. Não só por aqueles que estavam ali no pé da cruz, mas ele orou. Falou: Senhor, eu também oro por aqueles que um dia hão de crer em mim. Então ele orou por nós e orou também pelos nossos familiares. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem colocado no coração da minha esposa, de estar trazendo a tua palavra. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor esteja revelando aquilo que possa estar no oculto, aquilo que está no escondido, Pai, que o Senhor esteja revelando a ela, para que ela venha estar passando à tua igreja. Que a tua palavra, Deus, que sabemos que é como um pão, Deus, que nos alimenta, que venha ser, Deus, direto do teu forno, Pai, para a tua igreja, para que nós possamos nos alimentar, Deus, estar forte contra as ciladas do maligno, Deus. Nós venhamos estar fortalecidos com a tua palavra, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, fazer a diferença neste mundo tenebroso lá fora, Pai. E o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através dos nossos lábios. Em nome de Jesus, abençoe aqui a Raquel, continue abençoando ela, dá ela sabedoria e que ela venha falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ela estar falando. Em nome de Jesus, que diminua o homem e que o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sabemos que é o Senhor quem faz, sabemos que é o Senhor quem fala à tua igreja. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja usando os lábios da minha esposa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos cantar comigo aquele corinho? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos porque nós cremos no amanhã, porque o Senhor vivo está. Nós estamos aqui reunidos porque nós declaramos como povo de Deus, como igreja tua, que nós somos dependentes de ti, Pai, que nós somos totalmente dependentes da tua glória, dependentes da tua presença. Nós estamos aqui porque assim como Josué, nós decidimos servir ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor, nós decidimos crer no Senhor. Por isso nós cremos no Senhor, nós temos esperança no amanhã, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Jesus vive. E nós cremos na tua promessa. Nós cremos na tua promessa que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos aqui e nós podemos cantar que o Senhor vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós colocamos esse culto nas tuas mãos, nós rendemos esse culto a ti, assim como já foi orado, nós rendemos a nossa vida na tua presença, assim como nós acabamos de cantar. Reaviva dentro de nós. Reaviva dentro de nós a chama do primeiro amor, a chama da igreja primitiva, que mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, eles não se renderam, mas eles se alegravam, porque os olhos deles não estavam nessa terra, estavam na recompensa celestial. E da mesma forma, Senhor, que nós também não venhamos estar com os nossos olhos nessa terra, mas que a nossa recompensa, os nossos olhos vêm estar na nossa recompensa, que é a Jerusalém celestial. Por isso estamos aqui. Espírito Santo, que essa palavra venha trazer vida, venha trazer renovo, venha trazer ânimo e alegria ao nosso coração, que sejamos reavivados nessa noite, reavivados, porque sabemos que Jesus muito em breve vai voltar. E Jesus vai buscar uma igreja, uma noiva que tem azeite de sobra na tua lamparina. E nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos desejar cada vez mais o óleo, cada vez mais a unção, cada vez mais a presença do Senhor, para que nós possamos ser enquadrados nessa noiva que tem azeite de sobra na sua lamparina. Espírito Santo, enche o nosso coração essa noite, que nós possamos sair daqui reavivado pela tua palavra, reavivado pelo teu Santo Espírito, que possamos ser a noiva que aguarda ansiosamente pela vinda do seu amado, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Aleluia. Podei-vos assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Eu creio, amados, assim como foi lido aqui, se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque nós temos esse pensamento de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós decidimos no nosso coração servir a Deus. Nós decidimos no nosso coração entregar a nossa vida para o Senhor. Por isso nós estamos aqui. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para nós estarmos lembrando das promessas do Senhor. Lembrando das promessas, assim como nós cantamos ali, reaviva, Senhor, essa canção, reaviva, Senhor, ó Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, aquele povo, nós vimos em Atos dos Apóstolos, quantos deles foram mortos por causa do Evangelho. E interessante que quanto mais gente morria, mais gente ia se convertendo. Porque eles iam sendo inflamados pela fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos ali sendo queimados na fogueira e cantando e dando glória a Deus. O soldado viu aquilo: eu também quero esse Deus, eu também quero esse Deus. Então nós precisamos ter essa chama acesa no nosso coração. Nós precisamos ter essa chama viva no nosso coração. E nós só vamos ter essa chama viva no nosso coração
Se nós tivermos a promessa de Deus borbulhando dentro de nós. Porque muitas vezes, o que tem apagado essa chama ao longo dos anos? Assim como o pastor Dorival falou, muitas vezes luta com família, luta no dia a dia. Porque nós sempre comentamos como que a igreja desses últimos dias tem entrado numa mornidão. Parece que a igreja está morrendo. Parece que a igreja está se deixando sufocar pela circunstância. Mas pelo contrário, nós é que temos que sufocar a circunstância. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, conforme nós cremos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então nós não podemos temer a circunstância, não podemos temer as lutas. Pelo contrário, nós temos que crer. Segundo os pesquisadores da Bíblia, tem 366 vezes a palavra não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Não temas, o Senhor fala, não temas porque eu estou convosco. Então o que nós temos que vigiar nesses últimos anos? Muitas vezes as lutas, a tribulação, as coisas do dia a dia quer nos sufocar, quer nos tirar da presença de Deus, quer trazer desânimo para o nosso coração, mas não, nós temos que crer na promessa do Senhor. Nós temos que fazer igual Davi, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Então nós não podemos deixar que as coisas façam com que a gente ande de cabeça baixa. O crente, ele tem que estar andando sorridente o tempo inteiro. Tem que estar dando risada, alegre. Por quê? Por que a gente tem que estar feliz? Porque a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é a glória. Meus amados, saber que uns pobres, pé rapado igual nós, vamos andar em ruas de ouro. Os muros são de pedras preciosas. Olha o que Jesus conquistou para nós. E às vezes a gente fica aqui moribundo porque o negocinho não deu certo. Moribundo porque uma coisinha não deu do jeito que a gente queria. Então essa palavra é para trazer alegria, trazer ânimo, para a gente lembrar a promessa que Deus tem para nós. Esses dias assistindo um filme, o rapaz falou uma coisa muito interessante. A mocinha, o pai dela tinha se suicidado, ela estava revoltada, ela querendo se matar, ela querendo acabar com a vida dela, e por isso ela pegou um avião e no meio do caminho o avião caiu. Aí quem queria se matar agora lutando para sobreviver. E ela, enquanto ela estava resmungando, murmurando, o rapaz falou assim, engraçado, né? Aconteceu uma coisa errada na tua vida e você vai focar só nisso. Você vai esquecer o resto de outras coisas boas que você viveu? Então, o que acontece? Às vezes, porque aconteceu uma coisinha, a gente estraga tudo. Fica focado só naquilo que deu errado e esquece de tudo que deu certo lá atrás. Esquece das coisas boas, dos momentos bons, dos milagres, das bênçãos e fica só focado naquilo que deu errado. Por isso que nós temos que estar sempre com as promessas de Deus no nosso coração. Eu sempre lembro de Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 3 de Lamentações, Jeremias, ele foi um dos profetas que ficou quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Jeremias foi um dos que ficou na cidade. Cidade do que restou dela, né? Porque ela só restou escombro, gente morta, as autoridades tinham sido levadas escrava. Então a cidade totalmente destruída, o templo incendiado, as muralhas destruídas, e Jeremias olhando para aquilo, aí de repente ele fala, o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, muitas vezes nós temos esse problema de ficar fixando só em problema, só naquilo que deu errado, só naquilo que não está dando. Ai, meu Deus, por que isso, por que aquilo, isso acontece comigo e não sei o quê. Hello! Né, tia Ana? Vamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Vamos lembrar da promessa de Deus, porque Satanás, ele quer sim, que a gente só fique focado naquilo que está errado, só fique focado em problema. Aí nós vamos ver na Bíblia, olha lá em Isaías 41, deixa eu achar aqui, Isaías 41, Deus vai falar assim que eu é que cuido de vocês.
Eu cuido de vocês em todo tempo. Então, se a gente pensar, Deus está conosco. Nós temos que entender que não tenho que temer. Nós acabamos de cantar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, independente do que me aconteça. Eu sei que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Muitas vezes o problema vem, a gente acha que é o fim. Quando a gente olha, assim como eu comentei esses dias, a gente olha para a vida do apóstolo Paulo. Ele fazendo 1000 planos de chegar em Jerusalém, depois dali ele ir para Roma, depois passar na Espanha. Quando chega em Roma, eles armam uma arapuca para ele, ele vai preso e aos nossos olhos, o que a gente pensa? Ai, pronto, agora acabou os sonhos de Deus para ele. Mas aí que a gente vai ver que tudo estava exatamente do jeito que Deus queria que estivesse. Porque foi por meio dele ficar preso que a promessa de Deus foi se cumprir. Ali ele teve a oportunidade de falar para reis, de falar para governadores, de falar para as maiores autoridades do mundo. Se ele tivesse ido para Roma do jeito dele, ele só ia falar para um grupinho de irmãos ali, os irmãos que já tinham se convertido, ele ia voltar para casa e pronto, acabou. Mas do jeito de Deus, ele falou para reis, para autoridade, para toda a autoridade do mundo na época. Então nós temos que entender, quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse, nós temos que nos alegrar, saber que não está do meu jeito, mas está do jeito de Deus. Saber que Deus está no controle. Então, o crente, nós temos que aprender a viver alegre, viver feliz. Não o que a gente quer fazer. Ah, mas eu estou sofrendo, você não sabe o que eu estou passando. Meu Deus, vamos crer na promessa do Senhor. Olha a canção, vamos deixar que o Espírito Santo reavive o nosso coração novamente. Porque nos últimos anos, a igreja do Senhor tem sido sufocada. O mundo tem sufocado, o problema tem sufocado, circunstâncias tem sufocado. O povo não se alegra mais com a esperança. Parece que o povo só fica focado no problema, no problema, no problema, e esquece de olhar para o alto, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor. Então nós temos que nos alegrar. Se você percebeu que você está meio cabisbaixo, meio triste com alguma situação, fazer igual a Cassiano. Sai para lá, capeta! Eu vou adorar a Deus, eu vou ficar com a promessa que Deus tem para a minha vida. E é assim que a gente tem que fazer. Porque o diabo, ele só quer que a gente foque em coisa ruim. Só quer que a gente foque em problema, Paulo. Mas o apóstolo Paulo fala, vamos olhar para o alto. O salmista fala, o nosso socorro vem do Senhor. O apóstolo Paulo fala, buscai as coisas que estão lá do alto. Então, se aquilo que você esperava ainda não aconteceu, é porque está exatamente do jeito que Deus gostaria que estivesse. Ontem mesmo eu estava assim conversando com Deus, falei, Senhor, eu estou onde o Senhor gostaria que eu estivesse? Meu Deus, porque se eu não estiver, o Senhor me ajuda aí para onde o Senhor gostaria que eu estivesse. Porque é isso que nós temos que nos preocupar. Se nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, conforme nós vimos ali, essa canção que nós cantamos, mesmo eles diante sendo devorado por leões, sendo devorado por fogueira, nós vimos lá que no capítulo 12, que Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso, só não morreu porque as irmãs estavam orando e o anjo do Senhor foi lá e abriu a cela da prisão para ele. Então, aqueles irmãos, eles não estavam nem aí com a vida deles. O que eles queriam era fazer a vontade de Deus. Por quê? A esperança deles era que Jesus ia voltar. E eles estavam ali, eles tinham que fazer aquilo ao qual eles foram chamados, que era o ide do Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ide por todo mundo, seja minha testemunha. O negócio deles era isso, era cumprir a vontade de Deus. Não estava nem aí se tinha gente morrendo apedrejado, se Estevão tinha sido apedrejado, Tiago a espada no pescoço e os demais sendo presos, enforcado, queimado. Vamos fazer a vontade de Deus. Quanto mais o povo era perseguido, mais eles se alegravam. Lá para o povo de Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo escreve, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Lembrando que quando ele fala para o povo se alegrar,
Era esse cenário que o povo estava vivendo. Cenário de morte, cenário de perseguição. O povo não tinha paz. Muitas vezes eles tinham que fugir com a roupa do corpo para não ser morto. E para onde ia, ia pregando o evangelho. Para onde ia levando a mensagem de Deus. E nós, qualquer coisinha que acontece com a gente já fica desanimado, já perde o brilho dos nossos olhos, já não tem nem vontade na igreja mais. E olha que os nossos problemas não chegam nem isso daqui do que aqueles homens passaram. E em momento algum eles desanimaram. Mais luta do que Paulo passou, mais perseguição do que Paulo passou. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Então, meus amados, nós temos que aprender a tomar posse da promessa de Deus. A viver a promessa de Deus. Está acontecendo isso, mas não importa. O meu Deus, Ele tem o melhor para mim. E no tempo dEle eu vou viver o sonho dEle para a minha vida. Então nós temos que acordar para a gente parar de deixar a circunstância mover a nossa vida. Eu ouvi uma frase esse tempo atrás, não me lembro de quem, ele falou assim: o crente não é movido por circunstância, o crente é movido de promessa. Então o que tem que mover o nosso coração são as promessas do Senhor. Se nós estivermos movidos pela promessa de Deus em todo o tempo, se em todo o tempo elas estiverem no nosso coração, pode vir luta, pode levantar capeta que for, nós não vamos desanimar. Pelo contrário, nós vamos ter mais força ainda para pisar na cabeça do capeta. Então nós temos que tomar posse dessas bênçãos. Tomar posse. A Bíblia fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então se nós fizermos essa opção, essa escolha, assim como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que tomar posse de tudo que Jesus conquistou. De tudo que Jesus conquistou. Lá em Romanos, faz favor, Fábio, abre para nós em Romanos 8:37. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo. E todas essas situações, ele está falando das perseguições, das lutas que eles estavam passando. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Temos a vitória completa. Tem uma versão tradicional que fala: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós não somos derrotados. Nós não podemos sentir derrotado. Nós não podemos sentir triste por algo que aconteceu. Mas nós somos mais que vencedores. Cutuca o teu irmão aí. Cutuca aí, fala: ei, você é mais que vencedor. Levanta a cabeça. Olha para a promessa. Não olha para a circunstância. Aleluia. Glória a Deus, é assim que nós temos que andar. A igreja de Deus tem que andar de cabeça erguida. Que nós somos Você já viu um vencedor? Por exemplo, quando a gente que vai em corrida, quando a gente termina a prova lá e a gente vê que a gente é um dos vencedores, a gente vem tudo metido lá para pegar o prêmio. Ninguém vem assim para pegar o prêmio. Por mais que seja uma medalhinha de R$5, a gente vem feliz da vida como se fosse um atleta de elite. Feliz da vida com uma medalhinha de nada. Agora o crente sabe que ele tem o nome escrito no livro da vida. Sabe que Jesus foi preparar um lugar para nós. Coisa que dinheiro nenhum no mundo compra. E a gente vai andar assim? Não pode, né, Carmen? A gente tem que andar de cabeça erguida, vem luta, olha que capeta. Olha o que eu faço com você aqui, ó. E pisar na cabeça do capeta. E se alegrar em todo tempo. Amados, essas promessas são para nós. Essa promessa Jesus conquistou para nós. Então nós não podemos de maneira nenhuma deixar as circunstâncias nos abalar. É claro, não quer dizer que nós somos de ferro, aconteceu um problema lá, você vai ficar lá intacto, intocável. Momentaneamente, a gente leva aquele susto, a gente fica meio assim, mas depois você começa a orar, começa a guerrear e começa a lembrar de quem você é em Cristo, que você é mais que vencedor. Aí você começa a pensar, a raciocinar, e você vai orando e vai ter uma outra atitude, vai ter um outro modo de pensar.
Mas o que nós não podemos deixar, a circunstância nos abalar. O que nós não podemos deixar é essa vida nos sufocar. A gente tem que se alegrar, Marcelo. Se alegrar. Quando vir pensamento ruim, não, a Bíblia diz isso a meu respeito, eu vou ficar com aquilo que a Bíblia fala de mim. Sabe, Rodrigues, quando vir medo, a Bíblia fala que é para eu não temer nada. Para eu não temer que meu Deus está comigo. Então, por isso nós temos que estudar a Bíblia. Para a hora que o capeta querer, porque isso é Satanás soprando na nossa cabeça. Ah, porque você é isso, porque não vai dar certo, porque não sei o quê. Você viu o que aconteceu? Você viu o que o fulano falou? E não sei o quê, e não sei o quê. Sai para lá, Satanás. Eu vou servir ao meu Deus, eu vou me alegrar no meu Deus. Então nós temos que nos alegrar. Aqueles homens do passado, eles eram queimados naquelas fogueiras, cantando louvores a Deus. Se alguém fala alguma coisa de nós, fica a vida inteira ruim. Porque alguém falou. Aqueles homens não estavam nem aí, estavam xingando, falando, levantando calúnia contra eles. Eles estavam bem tranquilos, pregando a palavra de Deus. Então nós precisamos ter, não lembro para qual povo que Paulo fala, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Então, por isso nós temos que aprender de Deus, para que nós venhamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a mensagem? Que é para nós nos alegrar com o Senhor? Nos alegrar com as promessas de Deus? Pode acontecer, porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. E ali eles estavam passando todo tipo de aflição. Quando Paulo escreve, em todas essas situações, ou seja, todas essas aflições, todas essas perseguições que vocês estão passando, fica tranquilo, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória completa por meio de Cristo Jesus. Nós também, Carminha, nós temos a vitória completa em Cristo. Independente da luta, independente de problema, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa é a promessa que nós temos que guardar no nosso coração. Por isso nós temos que deixar ser reavivado novamente. Por isso que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles não estavam nem aí para a vida deles. Eles queriam era servir a Deus. Eles nem foram morrer por Jesus. Eles não estavam nem aí. Mas eles tinham o quê? A promessa de Deus guardada no coração. Porque pouco tempo atrás, o anjo falou, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E essa promessa é para nós. Nós temos que viver aqui na terra todos os dias sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E será que nós vamos subir se a gente estiver desse jeito? Triste, amargurado, com o bico lá no dedão do pé, porque alguém falou alguma coisa de nós? Ou porque aquilo que a gente queria não deu certo? A gente tem que parar de ser criança birrenta. Gente, eu tenho desgosto de lembrar de mim quando eu era criança, de tão birrenta que eu era. Então, às vezes, nós somos igualzinhas aquelas crianças birrentas perto de Deus. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Nós temos que entender que Deus, ele não é o gênio da lâmpada para estar ali daquilo que nós queremos na hora que nós queremos. Muito pelo contrário, Deus, ele sabe todas as coisas. Ele vai dar no tempo dele. Porque muitas coisas que a gente possa estar pedindo, que ele for nos dar, a gente pode se arrebentar. Porque às vezes nós não vamos saber lidar com aquela situação. E às vezes a gente fica ali igual uma criança birrenta. Ai, Deus não me deu, não respondeu a minha oração, eu não vou na igreja não, e não sei o quê, não sei o quê. Porque eu não vou limpar a igreja, porque eu não vou fazer isso. Meus amados, como diz Paulo, nossas coisas não devem ser assim. Vamos nos alegrar, vamos fazer igual Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos ter as promessas do Senhor no nosso coração, para que independente do que nos aconteça, a nossa promessa, Deus é fiel, Ele vela para a palavra dEle se cumprir na nossa vida. Então não vamos mais ficar triste, borocochô, como diz o pastor Edmar, trombudo, porque as coisas não deram certo. E não vamos ficar focado naquilo que deu errado. Vamos focar nas bênçãos do Senhor.
Vamos focar, nós acabamos de cantar, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não vamos temer mal nenhum. Aí alguma coisinha está dando errado, a gente já fica ali morrendo de medo daquela situação, perdendo sono por causa daquela situação. Vamos crer no amanhã, vamos crer no amanhã e saber que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. O Filipenses 4:4 ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então nós temos que estar alegre, saber que Jesus foi preparar um lugar para nós, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, saber que operando o Senhor, quem impedirá, saber que a nossa vida está na mão dEle e Ele tem o melhor para nós, Paulo. Se Ele tem o melhor, por que a gente tem que andar preocupado? Por que a gente tem que perder o sono por causa de determinada situação? Por que a gente tem que ficar com medo, né, Fran? Se a roça vai dar, se a roça não vai dar. Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe aquilo que a gente precisa. Eu me lembro que logo, acho que eu já até compartilhei com vocês. Eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar em casa, lá no meu ateliê, no comecinho eu estava com muita coisa para fazer. E de repente aquilo foi acabando. Aí eu pensei assim, Senhor, mas e a hora que acabar esse? Mas Deus falou claramente no meu coração, eu vou prover. Eu vou prover. E para a glória do Senhor, deve ter desde 2017 que eu trabalho em casa. Nunca eu pude falar assim, fiquei 1 hora sem trabalhar porque eu não tive o que fazer. Glória a Deus, pelo contrário, eu tenho até coisa demais para fazer. Então Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Lembra, o salmista fala que ele nunca viu um justo mendigar o pão. O que nós, como crente, temos que fazer é desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Procurar conhecer cada vez mais a Deus. Já pensou Abraão? Abraão, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Assim, a gente falar Abraão é amigo de Deus é uma coisa. Agora Deus falar, Abraão, meu amigo, aí é outra coisa bem diferente, né? Abraão, meu amigo. A gente fala assim, você está feliz com Deus? Eu estou. Mas e Deus está feliz com você? A pergunta é a mesma. Então, Tiago fala, Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas lá em Isaías, Deus fala, Abraão, meu amigo. Então, amados, vamos dispor no nosso coração a buscar a Deus de certa forma tão profunda que Deus possa falar para nós, fulana, Carmen, minha amiga, Carminha, minha amiga, Jane, minha amiga. Já pensou que maravilha? Você ser reconhecida diante de Deus, o dia que você chegar na presença de Deus, Deus falar, Aninha, minha amiga. Aninha, que intimidade com Deus, hein? Então, olha, nós temos um banquete na nossa presença. Nós temos um banquete aqui, conforme fala, está tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo que nós precisamos. Estudar, guardar no coração, meditar dia e noite. E olha a promessa que Deus tem para nós. Ele falou também para Josué. Mas é promessa dele. Josué capítulo 1, Fábio, verso 8. Deus falou para Josué, mas hoje nós somos o Israel de Deus. Então é promessa de Deus para a nossa vida também. Se você quiser ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida próspera, uma vida próspera, abençoada e cheia de alegria, veja o que fala. Verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Ou seja, fala sempre do que está... Porque naquela época eles tinham a lei de Moisés. Hoje nós temos a Bíblia completa. Estude. Veja bem, que não é passar os... Estude. Estude o livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Vamos ler o finalzinho, todo mundo junto, com voz de crente, crente vitorioso em Cristo? Vamos lá? E se fizer isso, mais forte, mais forte. E se fizer isso, tudo lhe correrá bem
e você terá sucesso. Sucesso. Na minha fala assim, olha, não cesse de falar o livro dessa lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Então, se nós quisermos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, a resposta está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos 14:4. Tudo que foi escrito no passado é para nos trazer esperança. Deixa eu ler lá, falar certinho. Romanos 14:4. Ele fala assim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação da Escritura, ou seja, se nós estivermos passando por alguma luta, nós vamos saber que aqui alguém passou e foi vitorioso por permanecer. E foi vitorioso por obedecer. E foi vitorioso por fazer tudo conforme aqui está escrito. Então isso aqui é promessa, é consolação, é fidelidade de Deus para a nossa vida. Então, a fim de que pela paciência, pela consolação da Escritura, tenhamos esperança. Então a Bíblia ela nos traz esperança, ela nos traz ânimo, ela nos dá vigor, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Por isso que o crente tem que guardar. Viu o que Deus falando para Josué, medita no livro da lei dia e noite. Aí quando a gente deixa de ler a Bíblia, automaticamente estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Aí como é que a gente quer ter uma vida vitoriosa? Como é que nós queremos ser prósperos? Como é que nós queremos ser cheio do Espírito Santo? Então essa palavra para nós é, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos trazer à esperança aquilo que nos dá alegria. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? As promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Para nós aprender, para que nós possamos ser aquela igreja avivada, assim como era o povo de Atos dos Apóstolos. É assim que Jesus vai buscar essa noiva. Jesus vai buscar essa noiva que tem alegria no coração, que tem prazer, que tem anseia para encontrar com o seu amado Jesus. E quanto mais nós ansiamos, mais nós queremos estar com Jesus, mais nós queremos buscar, mais nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé como crente vencedor, dando glória a Deus, nos alegrando no Senhor, sabendo que Ele é que tem o melhor para a nossa vida. E sabendo que todas as coisas cooperam juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, não deixe nenhuma luta, não deixe nenhuma circunstância, não deixe nenhum problema tirar a alegria do teu coração, tirar o ânimo do teu coração. Porque quem quer fazer isso é Satanás. Porque o Senhor, Ele quer nos encher de alegria. A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento. Você pode estar passando por uma luta, por um turbilhão de problemas, mas lá no teu coração você está em paz. Porque você sabe que o Senhor é o Senhor da tua vida. E que Ele não te abandona e jamais te deixa só. Amém? Captaram a mensagem? Glória a Deus. Então vamos andar com o sorrisinho assim, ó. Tá? Em nome de Jesus. Lembrando que em Cristo nós somos mais que vencedor. Glória a Deus. Ô Levita, canta uma canção para a igreja do Senhor. Celebrar e se alegrar com Deus a nossa salvação. Vamos dar uma salva de palmas, amados. Que o Senhor é digno. Oh Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. A honra, a glória, o louvor e a majestade são teus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Nós alegramos em Ti, ó Pai. Deus da nossa salvação. Deus da nossa salvação. Oh, Jesus. Obrigada pela Tua promessa. Obrigada pela Tua promessa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ele é exaltado, o
Exalte ao Senhor, igreja. Exalte ao Senhor. Eu louvarei. Ele é exaltado, Pra sempre é exaltado e o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Vem aqui pra frente, vamos cantar essa canção aqui no altar do Senhor. Vamos estar cantando em nome de Jesus. O Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre é exaltado e o seu nome louvarei. Cante com alegria no teu coração. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai. Reaviva a tua igreja, Senhor. Reaviva a tua igreja, Pai. Reaviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Reaviva o teu povo, Pai. Reaviva, Senhor, em nome de Jesus. Reaviva a alegria da salvação. Reaviva, Senhor, a alegria de saber que é filho teu. A alegria de saber que tem a promessa do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Reaviva a tua igreja, Senhor. Reaviva, Pai. Que a tua chama venha arder em cada coração. Reaviva em nome de Jesus. Reaviva a tua igreja, Pai. Que todo desânimo, todo medo, todo marasmo caia por terra em nome de Jesus. Reaviva a tua igreja, Senhor. Acenda a chama em cada coração. Acenda a chama em cada coração. Acenda, Senhor, a chama. Acenda, Jesus, a chama. Oh, Espírito Santo, acenda a chama em cada coração. Que a tua igreja, Pai, venha ser avivada, Senhor. Avivada em nome de Jesus. Reaviva a chama, Senhor. Reaviva a chama no coração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Para que possamos ter a mesma chama da igreja primitiva. Em nome de Jesus. A mesma chama da igreja primitiva, Pai. Acende o fogo, acende a chama, acende a alegria no nosso coração. Para que possamos vir com alegria, para que possamos te servir com alegria, Pai. Em nome de Jesus. Acenda a tua chama, Pai. Acenda a tua chama, ó Rei da Glória. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, acende a chama aqui nessa noite, Pai, em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua alegria, que vida no Espírito venha ser gerado no coração da tua igreja, Pai. Vida no Espírito, acende a chama do primeiro amor, a alegria da salvação, renova o ânimo de saber que vai morar no céu, o ânimo de saber que vai andar em ruas de ouro, o ânimo de saber que as coisas que os olhos não viram, que jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós venhamos estar alegres em todo o tempo, Pai, alegre, jubilando no Senhor, que é o autor da nossa fé, aquele que pagou pelo nosso pecado e comprou e foi preparar um lugar para nós junto do Pai. Que nós venhamos estar alegres, Senhor, que não venhamos ser movidos por circunstância, mas movidos pela tua promessa de vida eterna, promessa de morar no céu, promessa de ver as coisas que os olhos não viram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem. Oh, Espírito Santo, enche o coração da tua igreja, Pai, enche o coração da tua igreja, reaviva a fé, reaviva o ânimo, reaviva a alegria de cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Louvado seja o teu santo nome. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada pela tua palavra que nos dá vida, que nos dá ânimo, que nos revigora, Senhor. Que alimento para a nossa vida, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Que nós possamos viver a cada dia rompendo em fé, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é teu. Nós te louvamos, te exaltamos por saber que não estamos sozinhos, por saber que o Senhor está conosco, por saber, Pai, que o Senhor tem tudo de melhor para nós, saber que o Senhor tem tudo de melhor para nós. A honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade são teus. Muito obrigada em nome de Jesus. Muito obrigada em nome de Jesus. A honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade são teus. Oh, Rei da glória, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Santo de Israel, Santo de Israel. Oh, Jesus maravilhoso, oh, Jesus maravilhoso. O Senhor está aqui, igreja. Oh, Jesus, oh, se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa alegria, a nossa esperança. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus maravilhoso. Ah, Jesus maravilhoso. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Jesus. Oh, Pai. Ah, Jesus amado. Obrigada, Senhor. Esse profeta, alguém tem uma palavra para complementar? Carmen, Fran, Cassiano. Tem? Moreco. Davi. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Eu subi aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Nós ainda não sabemos se somos chamados amigos seu, mas nós sabemos que somos filhos teu, Pai. Sabemos que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E nós agradecemos, porque sabemos que dinheiro nenhum no mundo compraria. E nós fomos comprados pela tua graça. Nós fomos comprados pelo teu amor. E o nosso nome foi escrito no livro da vida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos traz alegria, nos traz ânimo, nos revigora a cada dia em nome de Jesus. Nós te agradecemos. E também, Pai, nós queremos colocar a vida dos irmãos que estão enfermos com gripe. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade do nosso meio que bate em retirada em nome de Jesus. Demônio maldito de gripe, demônio maldito de virose, demônio maldito de dengue, espírito de câncer nos nossos familiares, demônio maldito, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito das trevas pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada. Ai, continua orando que falhou aqui. Sim, Deus, nós repreendemos, Pai, todo esse mal, Senhor, que tem assolado, Pai, que tem entrado, Senhor, trazendo, Senhor, esses viroses, Senhor, espírito de câncer, Senhor, trazendo, Pai, enfermidade, Senhor, no meio do povo da tua igreja. Nós dizemos: Satanás perdeu, proibido de agir. Vai catando o teu lixo, em nome de Jesus, toda a tua enfermidade, onde estiverem, Senhor, nos seus lares, Senhor, nos hospitais, Senhor, onde estiverem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ali, Senhor, o teu anjo ordenado por ti, Senhor, entra e toca com a cura, Senhor, manifestando, Senhor, a tua cura, Pai, a tua restauração, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graça pela palavra do novo e do renovo teu nessa noite para as nossas vidas, Pai. Tua palavra nos diz: alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo: alegrai-vos. Que nós possamos, Pai, sairmos daqui, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, tocado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a regozijar, Senhor, diante e ruminar, Senhor, diante da palavra dada no altar dessa noite, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar guarita, Senhor, guarita, Senhor. Toca, Senhor, os dispersos do nosso meio, Senhor. Toca, Senhor, nos que tem falta de compromisso com a Tua palavra, Deus. Aviva, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus, e se for preciso, o Senhor trabalha de forma como o Senhor quer, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, toca e transforma, Senhor. Eu sei que o Teu Santo Espírito tem ansiado isso para a Tua igreja e para este lugar, Deus. Por isso, Senhor, nós somos gratos pela palavra, Pai, do novo e do renovo, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela palavra, como o pastor Dorival deu no início aqui, Senhor. Sabendo, Pai, que o dos nossos o Senhor cuida, mas o importante é sabermos, Pai, que estaremos na glória um dia juntos, Senhor. Que sentaremos na mesa, Senhor, juntos, Senhor, com Jesus, Pai. Nós ansiamos, Pai, pela Tua presença, Senhor. E assim, Deus, o Senhor esteja, Senhor, a trabalhar mesmo, Deus. Para a honra e para a glória do Teu nome, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra do novo da esperança, Pai. Porque há esperança, há esperança. Há esperança pela Tua palavra, Pai, que é viva e que é eficaz, Pai. E assim o Senhor Jesus nos diz a cada dia: e conhecereis a verdade, Pai. E conhecereis a verdade, Pai. Que nós possamos, Pai, buscarmos e conhecermos, Pai, tocado pelo Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada, Pai, pelos Teus feitos e pelas Tuas maravilhas e pelo Teu poder que nos tocou, Senhor. Pela Tua cura manifesta que nos tocou, Senhor. Pelo avivamento, Senhor, e pelo regozijo, Pai, da presença do Teu Santo Espírito neste lugar. Leva-os, Pai, a Tua igreja em segurança, Senhor, livrando, Senhor, de todo intento do inimigo, de todo mal, de todo incidente e de todo acidente, Deus. Obrigada, Senhor, porque muitos nos dias de hoje descansaram, Senhor. Nós colocamos neste momento, Pai, em especial todo o trabalhador, Senhor, da nossa nação, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que para aqueles, Pai, que ainda pelejam, Senhor, para aqueles que buscam, Senhor, o Senhor é Deus que abre, Pai. Então, que nesse dia em especial, Pai, que abra reservatórios do céu, Senhor, com trabalho, Senhor, para a vida de cada um, com uma nova profissão para a vida de cada um, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai, na bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus. Que a paz do Teu Espírito, Senhor, invada, Senhor, e vá presente, Pai, e permaneça presente, Pai, na vida de cada um. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.